tarde. Oi, oi, gente. Pode chegando. Tá começando o nosso Mulherar Podcast. Quero saudar a todas, a todos, a todes, pedindo que compartilhem o link do nosso podcast. E a gente tá aqui marcando presença mais uma segunda-feira, reunindo a mulherada, né, para conversar sobre assuntos importantes, trazendo mulheres que inspiram a gente a crescer, a evoluir no campo da política, em todas as áreas. Lembrando, né, que o nosso podcast ele está acontecendo ao vivo pelo Facebook e também pelo YouTube. Mas quem não consegue acompanhar agora vai poder entrar depois nas plataformas de podcast e curtir, tomando aquele cafezinho, fica salvo lá. Então, muito obrigada a todas e todos que estão já conosco. Aquele pedido inicial, né? Enviem esse link para aquela amiga, para colega de trabalho, para a gente ir entrando na sala, para bater esse papo gostoso. Hoje, 25 de setembro, né? E eu já estou aqui com a nossa convidada de hoje, essa grande mulher aqui, que é a Kátia Marco. A Kátia é jornalista, né? Estava me dizendo agora que o ano que vem ela faz 30 anos, né, de jornalismo. Tem uma caminhada enorme. A gente aqui, Kátia, já falou sobre políticas para mulheres, falamos sobre mulheres com deficiência, falamos sobre pautas assim estratégicas, né, o combate ao racismo. E hoje o papo contigo é um papo sobre comunicação. Comunicação não é assim necessariamente um tema que a gente dedica um tempo para conversar, né? Mas é estratégico porque tudo, né, no mundo político, todos os nossos atos políticos, eles precisam ter o alcance, né, da sociedade, principalmente a nossa visão de mundo. Eu e a Kátia, a gente teve uma experiência muito bacana, alguns 2 ou 3 anos atrás, quando eu fui proponente da lei de combate à fake news aqui em São Leopoldo. Nós reunimos vários especialistas assim da sociedade civil e a Kátia contribuiu muito para aquela legislação que foi aprovada pela Câmara de Vereadores, mas que infelizmente depois foi considerada inconstitucional. E essa é uma pauta que hoje a gente vê no Congresso Nacional também enfrentando muitas dificuldades. Ao longo da nossa conversa a gente vai poder falar sobre fake news, sobre como combater, né, esse mal que afeta a democracia como um todo. Mas antes disso, a nossa convidada, né, essa queridona que eu quero agradecer muito por estar aqui, é editora, é jornalista, tem uma caminhada maravilhosa junto aos movimentos sindicais, né? Ela é a editora-chefe do jornal Brasil de Fato, que está completando 5 anos, ou seja, a gente vai falar hoje de comunicação popular, né, de comunicação independente. E o papel das mulheres na comunicação, mulheres comunicadoras, mulheres que são da comunidade, populares, e que também podem e devem desenvolver essa voz, né? Então, Kátia, sem mais delongas, seja bem-vinda, muito obrigada, sei que a tua agenda é muito corrida, é um prazer te receber aqui hoje, esse estúdio que é um estúdio dentro da nossa casa, o nosso lugar de fala com mulheres. Obrigada, e quero já começar te pedindo, né, que tu divida aqui com a mulherada e os homens que acompanham o nosso podcast um pouco da tua história. Quem é a Kátia Marco? Como é que essa jornada começou? Por que tu escolheste o jornalismo? Como é que tu vês a pauta da comunicação, né, dentro do aspecto da sociedade e da democracia? Contigo, Kátia. Primeiro, eu agradecer, Ana, por esse convite, né? Um prazer estar aqui contigo, te parabenizar por essa iniciativa de fazer esse podcast, né? De montar esse estúdio dentro da sala da tua casa, né? E mostrar que é possível. Exato. Né? É possível a gente fazer comunicação com o que nós temos, né? Hoje com o celular, enfim, com o equipamento, a gente consegue fazer, e isso se torna uma referência, né, para as pessoas sobre a importância da gente estar ocupando esses espaços. Então, parabéns pela iniciativa. E assim, não foi fácil começar a vida, né, como estudante de jornalismo.
Eu fui criada em Gravataí, né? Filha de uma mãe costureira, um pai metalúrgico, que achavam que eu tinha que fazer uma faculdade que me desse dinheiro, né? Então, eu estudei análises químicas, e a minha mãe achava que eu tinha que fazer uma faculdade de engenharia química, né? Porque não é o que agora vai dar dinheiro. E eu me rebelei na época e disse, não, eu quero estudar jornalismo, e fui fazer então vestibular, né? Fiz vestibular na Unicinos, estudei aqui na Unicinos em São Leopoldo, trabalhava o dia inteiro em Porto Alegre, aquelas coisas que a gente faz quando é jovem, né? Saía às 6 da manhã de Gravataí, ia para Porto Alegre, trabalhava, à noite ia para Unicinos, chegava em casa meia-noite, e enfim, aí assim foi. Eu entrei na Unicinos em 88, me formei em agosto de 94, né? Já grávida da minha primeira filha, então foi um começo também de profissional um pouco conturbado, né? Tendo que esperar. Desafiada com a maternidade já, mãe jovem. Então eu fui começar a trabalhar em 95, né? Depois que ela já tinha quase um ano. E o meu primeiro trabalho como jornalista já foi no movimento sindical. Porque eu já vinha, né, na faculdade de um envolvimento com o movimento estudantil, né? A partir do Diretório Acadêmico da Comunicação, o Tupac Amaru, da Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação, toda a militância no DCE, da Unicinos. A minha monografia de final de curso foi sobre o jornal do Movimento Sem Terra, então fui estudar a história do movimento, né? Viajei para São Paulo para entrevistar os dirigentes nacionais do movimento, entrevistar os editores do jornal. Já fiz uma análise da linguagem do jornal até 94, porque o Movimento Sem Terra ele já nasce com um veículo de comunicação. Enfim, é um movimento que sabe a centralidade, a importância da comunicação para um movimento existir, né? E está aí firme e forte aos 40 anos, mesmo enfrentando CPIs, enfrentando, né, a burguesia, enfrentando o capital, mas é um movimento enraizado e que sempre investiu na comunicação. Enfim, a partir dessa minha militância, né, eu sabia que eu não queria ir simplesmente trabalhar na grande imprensa e, enfim, fazer aquilo que eu não acreditava. Então, desde o início da minha carreira profissional, eu busquei aquilo que, para além de um trabalho, era uma forma de uma militância, uma forma de atuar no mundo. Então, o meu primeiro trabalho foi na ASURGS, que é a Associação de Servidores da URGS, né, onde eu comecei em 95, fiquei até 2000 como assessora de imprensa. Em 2000, eu fui chamada para trabalhar na CUT, então eu fui assessora da CUT estadual, de 2000 a 2003, que foi um período riquíssimo, né? Que nós organizamos os 3 primeiros fóruns sociais mundiais. Nossa. Em 2003 foi um fórum que a gente teve, enfim, 100 mil pessoas em Porto Alegre, né? Era um tempo de muita efervescência social, muito movimento. E a partir de 2013, então, eu saio da CUT e eu crio uma empresa de comunicação, de assessoria de comunicação, chamada Engenho, Comunicação e Arte, para atender os sindicatos. E foi uma solicitação da própria ASURGS que eu criasse a empresa para atendê-los, né, enquanto empresa. E, enfim, aí trabalhei com diversos sindicatos do Estado, né, atendi muita gente, até chegar, então, agora a ser editora do Brasil de Fato, há 5 anos, né? E enfim, tô nessa trajetória, né, dentro, então, do movimento. É uma riqueza, muito rica essa história, Kátia, porque tu vens, então, de uma formação, e aí a Kátia compreende, assim, desde sempre, né, Kátia? Já quando se rebelou contra o desejo da família,
tu já tinha uma ideia de que a comunicação que tu gostaria de produzir e a que tu acredita, ela não se encaixa nesses padrões, né, mais tradicionais da imprensa tradicional, da comunicação tradicional. Depois eu quero que tu fale um pouquinho sobre isso para a galera que está acompanhando, né? Como é que é a dinâmica da comunicação mais tradicional, né? Enfim, que recebe muitos apoios, inclusive financeiros, e a dinâmica da comunicação alternativa ou popular, que é sempre muito mais desafiadora, né? Do ponto de vista do financiamento, enfrenta muitas dificuldades, né? Eu estava lembrando quando o Brasil de Fato foi criado, a gente via vocês distribuindo ele gratuitamente impresso, né, nos movimentos em Porto Alegre, enfim. Parece que foi ontem, né? E já faz 5 anos, então depois eu quero que tu coloque pra gente um pouco dessa experiência, das dificuldades também, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui quem chegou, né, na nossa live, porque a galera já chega sempre comentando e eu quero também fazer um feedback. Olha só, chegou a Kátia, né? A Kátia, ela é assessora do movimento do Sindicato dos Metalúrgicos de Guaíba. Ela cuida da comunicação, inclusive, do sindicato. Obrigada, Kátia, pela presença. A gente tem aqui a Fernanda também, que foi candidata a vice-prefeita em Guaíba. É professora, né? A Dione está aqui com a gente, que é conselheira. A dona Ângela, todas te dando, né, as boas-vindas. A Vanderleia Pulga está nos acompanhando lá de Passo Fundo. Obrigada, Vanderleia. Ela que é uma abnegada também pelo tema da saúde popular, né? A Magda dando boa noite. Miss Laine, nossa, a tia Rose aqui da feitoria. A Kátia já traz aqui uma abordagem, né, no tema das fake news, que ela tem uma curiosidade em especial. Militantes do PT, por exemplo, podem criar uma nota, usar a logo de um partido, publicar como se tivesse passado pelo ou fosse do diretório, né? Então ela traz também essa questão da utilização, né, de uma entidade, enfim, produzindo uma nota que não foi aprovada nas instâncias. Acredito que seja uma realidade dela, mais local. A Pátia Afonso aqui também, né, falando que admira demais, né, a tua luta, tu conhece bem a Pátia. Bom, dando essas boas-vindas aí para a galera que chegou, eu quero, então, pegando a trajetória da Kátia, a gente vê que ela passou pelos movimentos, assessorou movimentos sindicais, né, então ela foi, ela aqui falou do MST, né, eu acho que aí tem uma riqueza. Os movimentos sociais, eles fazem luta, eles têm organização de base, seja o sindical, seja de luta pela moradia, seja dos trabalhadores sem terra, e muitas vezes a gente percebe uma dificuldade de terem uma política de comunicação própria, né, que adote justamente o sistema popular do movimento. E aí tu fizeste referência ao MST. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a importância, né, da compreensão da comunicação para fortalecer a luta dos movimentos, que alguns têm muita dificuldade, mas o MST conseguiu compreender isso como central, né? Tu pode contar isso pra gente e falar para quem é de movimento social qual é o desafio, né, que está colocado para a gente poder não só produzir boas lutas, mas também comunicar e fazer chegar essas lutas na base da sociedade? O nosso mestre Chacrinha, ele já dizia, né? Quem não se comunica, se trumbica. A comunicação ela tem que ser central em qualquer movimento, em qualquer ação que a gente vai fazer. Tem que se ver a comunicação como estratégica. E, enfim, nesses 30 anos trabalhando com o movimento, com sindicatos, né, já viveu muita coisa. E eu acho que evoluiu bastante nesse sentido, né, de enxergar a centralidade da comunicação, mas a gente teve que brigar muito, né, para chegar nesse ponto, porque era sempre aquilo lá. A comunicação é de tal grupo, então aquele grupo faz a comunicação e é para o meu grupo, né? Então, tu não conseguia enxergar a comunicação como uma questão estratégica do movimento. E, para isso, tu também precisa de dinheiro, né? As entidades têm que colocar dinheiro.
Se colocava muito dinheiro no jurídico, né? A comunicação era sempre aquela coisa de secundária. O que aconteceu com o MST? Desde a primeira ocupação do MST, enquanto MST, né, que foi Encruzilhada Natalino, já se tinha um boletim da ocupação, que era um boletim que era feito pelo Sindicato dos Jornalistas em apoio à ocupação, buscando o apoio da sociedade, né, para aquela ocupação. A partir disso, no primeiro congresso do MST, já se definiu a produção do jornal. E aí é uma coisa interessante, Ana, porque a base do MST era uma base prioritariamente de analfabetos, né? Pessoal muito pobre, escolaridade baixa, colono, né? Que tá ali. Só que por que tu decide fazer um jornal num movimento com essas características? Justamente para mostrar que era um movimento nacional e mostrar que a luta que eu estou fazendo aqui no Rio Grande do Sul é a mesma que estão fazendo lá no Nordeste ou lá em Belém do Pará. E como é que se dava a leitura desse jornal? Os jornais eram enviados para os acampamentos, se fazia rodas de leitura, uma pessoa lia as notícias e as outras discutiam e conversavam sobre aquelas notícias. Visualmente. Que também uma experiência que vem das comunidades eclesiais de base, né, que vem desse movimento da igreja mais voltado para a teologia da libertação, né, que eram as rodas de estudo e de conversa a partir do material informativo. E, enfim, a partir disso, o movimento foi, o jornal se manteve, aí se criou revista, se criou as redes sociais, o site, né, e foi investindo cada vez mais. E foi também através de um movimento do MST, Via Campesina, enfim, outros movimentos sociais do campo, sindicatos, que nasceu o Brasil de Fato. Lá em 2000 no Fórum Social Mundial de 2003. Né? O Brasil de Fato nacional, ele completou 20 anos em janeiro desse ano, dia 25 de janeiro de 2003. Ele foi lançado num grande ato. Foi, assim, o maior ato de lançamento de um jornal que a gente tem notícias no mundo. Tinham 4.000 pessoas no Araújo Viana, né? A mesa do Araújo Viana, não sei se tu estava lá nesse lançamento, mas na mesa do Araújo Viana, 2003, no Fórum Social Mundial. Ah, no Fórum, sim. Nossa, foi histórico. Foi histórico. Tu tinha Eduardo Galeano, tu tinha o Noam Chomsky, tu tinha Hebe Bonafini, tu tinha a Leida Guevara, enfim, tu tinha a nata da esquerda naquele lançamento. E com as pessoas se comprometendo em construir o jornal. Então, o Brasil de Fato, ele é uma construção coletiva. E a comunicação popular, ela tem essa característica. Ela tem que ser coletiva. Sim. As rádios comunitárias, elas têm que ser um processo coletivo. Não é a minha rádio, o meu jornal. É um movimento, é coletivo. Tu tem que ter conselhos editoriais, tu tem que ter discussão, tu tem que ter os comunicadores populares, sim, que vão mandar as informações, que vão mandar as notícias, né? Então, o Brasil de Fato, ele nasce como um jornal impresso, com militantes que mandam notícias de todo o país. Por exemplo, eu, naquela época, eu já contribuía com o Brasil de Fato Nacional, sim, com as notícias que eu produzia aqui para os sindicatos, para a CUT, enfim, para os movimentos que eu participava. Né? E essa rede de jornalistas, comunicadores se criou no país inteiro. Né? Tu tinha uma redação central em São Paulo, que era mais os editores, o pessoal ali, mas a rede de jornalistas era toda militante. Né? E isso funcionou, o jornal impresso semanal, por 10 anos a gente conseguiu manter. Então, em 2013, não se conseguiu mais manter, né, financeiramente. Tinha um grande problema também com a questão da distribuição, porque, além do monopólio na comunicação, nós temos um monopólio de distribuição no país. São poucas empresas também que fazem a distribuição, e a gente começou a sofrer boicote dessas empresas. Então, em 2013, parou o jornal impresso e se investiu na agência de notícias no site, e em 2014 começou a se criar os jornais regionais.
né? Porque daí a ideia era que cada estado fizesse o seu jornal impresso. Começou no Rio de Janeiro, depois Minas, Pernambuco, Paraná, enfim, e aí foi se criando. E aqui no Rio Grande do Sul, então, nasceu há 5 anos. E esse desafio, assim, Kátia, no sentido dos comunicadores populares, né? Tu tá trazendo aqui um enfoque da importância de que os movimentos tenham uma pauta, tenham como central, né, o tema da comunicação. A gente sabe que requer investimentos, né? Que muitas vezes os movimentos carecem muito de recursos, mas como de forma popular, então, nessa linha da formação de comunicadores, né? Tu disseste aqui para mim que tu fazes parte do núcleo Piratininga de comunicação, né, desde 1998. Então, nesse núcleo, vocês têm formação, né, porque, digamos assim, a liderança do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, que mora lá e coordena a ocupação da Steigleder, da Padre Orestes, ela não sabe que ela tem a capacidade de ser uma comunicadora popular, porque ela imagina assim, comunicação, nossa, imagina, eu não tenho os instrumentos para isso, eu também não tenho nem formação. Então, como é que o viés da comunicação popular ele chega nas bases através dessa formação? A metodologia, assim, tu pode contar um pouco como é que funciona? Sim. O núcleo Piratininga, ele é um núcleo que ele existe no Rio de Janeiro, né? Mas tem pessoas que participam em outros estados, por exemplo, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, e ele começou como um núcleo de formação para a comunicação sindical, e atua até hoje na comunicação sindical. Mas já faz uns anos que criou um curso de comunicação popular que é oferecido para as favelas no Rio de Janeiro. Então é um curso que dura 1 ano, né, com aulas todos os sábados, e aí leva-se professores, enfim, para formar comunicadores populares, né? Qual é a ideia? Passar as noções básicas da comunicação para essa pessoa atuar dentro do seu território, né? E a partir desses cursos, tipo, já se tem jornal, já se tem pessoas que aí a partir do curso foram estudar jornalismo na faculdade e atuam. Se interessaram pela área e foram buscar uma graduação. Tem vereadoras, tem deputadas que passaram pelo curso, né, do Núcleo Piratininga. E a ideia é justamente isso, é tu passar noções de o que é como é que tu faz uma matéria, quais são as principais informações que tu precisa para construir um texto, uma matéria, né? Ou se tu vai trabalhar com rádio, como que tu atua no rádio, como que tu cria uma rádio, qual o processo para a criação de uma rádio comunitária, por exemplo, né? Ou vídeo, hoje em dia com celular, qualquer um pode fazer coisa, né? Vídeo, né? Tu tem como filmar o vídeo, fazer as imagens, editar o vídeo, e nós temos hoje as redes sociais, que servem para o bem ou para o mal, né, Ana? Exatamente. A gente está aí num processo que é violento também das fake news, enfim, mas também é uma forma de democratização. Sim. E a gente achava lá na década de 90 e início dos anos 2000 que realmente ia vir para a democratização da comunicação. E de certa forma veio, porque qualquer um esse papel. Pode, cada um que tem um perfil ali se sente, tu sabe que isso bateu em mim assim, desse jeito. Quando a rede social surgiu e a gente tinha o nosso perfil e a gente começa a fala no Twitter, fala no Instagram, fala no Facebook, eu comecei a pensar, nossa, mas que bom. Eu me senti assim, então agora eu posso ser autora dos meus pensamentos e colocar ali o que eu penso sobre o que está acontecendo, porque parece que a gente era muito passivo no sentido assim, eu recebo a comunicação pronta e aí eu sou uma espectadora. Então, com o advento da tecnologia e os nossos perfis hoje, eles são espaços onde a gente se posiciona também, né? Só que, claro, eu sempre digo, gente, a rede social, ela não é livro, né? Ela não é informativa. Muitas vezes ela é também a percepção, a informação que vem a partir do olhar de cada um. Então, muita coisa que está dita ali, que está escrita ali, não é verdadeira. E esse filtro, né, essa ideia
do que é confiável, né? Do que é verdadeiro e também do que a gente compartilha, né? São desafios que a gente enfrentou quando a gente pensou na lei das fake news, né? Exatamente. O nosso tempo ele vai correndo, sabe? Ele não caminha, ele voa. E dá vontade de falar muitas outras coisas, mas eu vou pegando aqui. Tem mais pessoas aqui te cumprimentando, né? O Edmilson, a Ione, são pessoas também de Guaíba. Guaíba tá chegando cada vez mais, né? Aqui com a gente. Obrigada, viu, gente? Miss Laine também, muito obrigada. A Antoninha dizendo, ela deve conhecer a Carol Lima, porque a Antoninha... e agora a Carol tá em São Paulo, né? A gente curte muito essa guria. Tá voando, né? E, assim, Kátia, a gente tem um pouco desse viés, então, da questão da comunicação popular. A gente tem o viés das fake news, que eu queria que tu abordasse, assim, um pouquinho sobre esse desafio, já que a gente falou nas redes, né? E também eu queria que tu pegasse um aspecto, assim, no âmbito nacional, né? Agora, com a eleição do presidente Lula, a expectativa também que quem é jornalista da área da comunicação popular tem sobre as políticas em nível nacional, né? Como é que está essa expectativa? O governo Lula, enfim, nesse quesito, né? Em outros momentos a gente já teve muitas dificuldades, né? De quebrar alguns monopólios, do oligopólio da comunicação, e a gente segue enfrentando um terreno muito... cheio de pedras, né, e espinhos, que é o terreno das fake news, né? Então, queria te ouvir também no aspecto nacional, que tu pudesse opinar, né? Qual a tua perspectiva, assim, o teu olhar sobre isso, os desafios que nós teríamos agora, né? Com a eleição do presidente Lula na área da comunicação. Sabe que sábado passado a gente realizou o terceiro Blog Plog, que é o encontro dos blogueiros e ativistas digitais aqui do Rio Grande do Sul. Que legal. Foi ali no auditório do CEPERS, que veio o Argemiro Borges, né, o Miro, que é do Barão de Tararé, criou o Vermelho, enfim, um ativista aí da comunicação há muito tempo. E estava aqui o Ricardo Zamora, que é tipo o braço direito do Paulo Pimenta na SECOM. E foi um debate muito qualificado, né? Tava ali vários jornalistas, militantes, participou o Moisés Mendes, o Elmar Bones, do Jornal Já, né? Pessoal das rádios comunitárias, enfim, a gente conseguiu reunir um público bom, que está discutindo a questão da comunicação, a nossa comunicação popular, enfim, aqui no estado. E o debate foi bem qualificado. O Ricardo ele saiu muito impressionado, inclusive, com as propostas. Nós tiramos uma carta de Porto Alegre com as nossas propostas, enviamos para a SECOM, né? Então, assim, a gente está nesse movimento de pressão. Sim. Porque nós temos que ter uma política, Ana. Temos que ter uma política de comunicação clara para essa comunicação popular, comunitária, a comunicação que tem uma galera jovem fazendo nas periferias, para as rádios comunitárias, TVs comunitárias, enfim, para essa comunicação que não é a grande mídia, que não é os monopólios, que não é... né? E o governo precisa trabalhar em cima disso. Ele tem todas umas dificuldades, toda uma burocracia, enfim, que, né, não tem como... Mas a burocracia, ela é para financiar? Para financiar. Ou para reconhecer também, que essa é um viés da comunicação? Não, eu acho que reconhecer, eles reconhecem. Né? É mais a questão de financiamento mesmo. Por exemplo, para te fazer o cadastro na SECOM já é um empecilho. Muitos dos veículos não têm CNPJ. Muitos veículos... Então, assim, como que a gente pensa... Uma das propostas, por exemplo, que saiu e que o pessoal do Nordeste também, quando fez seu encontro, tirou como proposta, é a criação de consórcios desses veículos menores, entende? E aí tu criasse um CNPJ, né, desse consórcio especificamente para receber financiamento. Essa é uma possibilidade, entendeu? E é isso, o governo ele tem que
olhar para essa Avançar, comunicação olhar e avançar nisso. Assim como agora foi lançada uma consulta pública, né, sobre a questão do financiamento, justamente, né, vai ter 15 dias aí para ser votado nessa consulta, para repensar esses critérios de financiamento, como se dá, por onde se dá, enfim. Porque não dá mais para o governo ficar financiando também golpistas, porque financia, né? Financiar veículos de fake news, veículos que disseminam mentiras, né? Ficar financiando uma Jovem Pan, ficar financiando o próprio SBT, uma Record, entende? Então, é o desserviço, né, do que é produzido e que, infelizmente, tem muita audiência, né? Então, esses critérios, eles têm que ser revistos. Assim como a gente também quer que se chame a segunda conferência de comunicação, né? E que seja uma conferência que realmente traga propostas e que essas propostas sejam implementadas. Né? Porque nós revisamos uma primeira conferência que as propostas foram para a gaveta e logo depois veio o golpe e, né, a gente viu o que o país, o que aconteceu no país. Sim. Então, a gente precisa ter esse processo de debate, porque tu chamar uma conferência nacional de comunicação é o mesmo processo das conferências de saúde, de educação. Tu tem que realizar essa mobilização nos municípios, as conferências municipais, as conferências estaduais, até chegar à nacional. E isso também trazer as propostas, por exemplo, dos conselhos. Quando eu era jornalista da CUT, lá no início dos anos 2000, eu representava a CUT no Conselho Municipal de Comunicação de Porto Alegre, né, que foi criado ali no governo Olívio, né, e que os governos petistas de Porto Alegre mantiveram o conselho, que era um conselho que tinha a CUT, assim como tinha a RBS, e que se discutia a questão da comunicação que se fazia em Porto Alegre, as políticas, enfim... Então, tu tem que ter órgãos reguladores para a questão da comunicação, inclusive para debater a questão das fake news. Né? Tu tentou trazer um projeto para isso, tem um projeto no Congresso Nacional que não está andando, tanto por uma oposição da extrema-direita como das grandes plataformas, que botaram muito dinheiro e muito lobby para impedir a votação do projeto. Mas a gente tem que avançar para isso, a gente tem que avançar para uma formação, uma leitura crítica das redes sociais. As pessoas não sabem, Ana, que o que elas recebem pelo WhatsApp é opinião e não matéria, e não informação. Isso. As pessoas confundem uma coisa com a outra. Entende? Então a gente precisa uma leitura. Na minha abordagem anterior, opinião e informação. A diferença é enorme, né? Porque opinião todo mundo pode dar. Claro, e as redes sociais estão aí. Como informação e... Agora, se tu tá passando todo o crédito, informação, né? Se tu tá te colocando como uma pessoa que está comunicando, tu tem que ter uma responsabilidade. Nós, jornalistas, nós temos um código de ética que nós temos que seguir. Entende? Então, assim... E a gente sabe que tem muito jornalista que não segue, né? Então... também tem um outro caminho aí a ser percorrido. Sim. Bem complicado nessa área. Nossa, a mulher é uma riqueza, né? Claro, aqui o pessoal já vai me avisando do horário, do tempo. Deixa eu só ver se tem mais alguém aqui conversando, né? Que eu não gosto de deixar ninguém falando sozinho, porque eu me dou conta que as pessoas querem interagir, né? Então aqui tem o Alberto Terres dando parabéns, né, para o tema abordado. Que amor! No Conselho Regional de Serviço Social. Ah, legal, ele está aqui falando dessa excelente profissional, né, e da tua militância comprometida com os movimentos. Tem a Beatriz Nor, boa noite. A Kátia, que gostou muito dessa fala sobre o MST, né, a Fernanda trazendo a importância do combate às fake news, e que o MST com a Cozinha Solidária, né, distribuiu muitos alimentos para as pessoas que foram prejudicadas com as chuvas no estado. 39 mil marmitas, Ana. Então, que as pessoas respeitem e entendam melhor sobre esse movimento, né? A gente precisa sempre olhar, né, as práticas, porque as práticas falam mais do que os discursos, né? Com certeza. Aqueles que discursam, assim, o amor, que são do bem... A gente tem que ir lá ver para ver se realmente eles praticam isso, porque o MST é tão recriminado,
mas a gente não vê uma conduta, né, que não seja humanitária em defesa do planeta, do meio ambiente e sempre ao lado dos mais pobres. A Giza Paim, né, que é uma enfermeira do Hospital Centenário, está acompanhando. Parabéns, tu é demais. Obrigada, gente. E aqui também a Fernanda falando dos metalúrgicos, né, que são maravilhosos, um baita exemplo para diversas categorias. Bom, gente, o nosso tempo vai estourando, né? E eu acho que a Kátia, eu penso que a Kátia trouxe assim um viés muito legal para a gente se dar conta da importância da comunicação como estratégia, né, de construção da cidadania, da democracia. Nós vivemos aí um período muito difícil, né, de uma onda de fake news, de fascismo, que foram reverberadas pelas mídias, pelas redes, que precisam ser combatidas, né, que precisam ser criminalizadas. Nós vencemos, né, um projeto democrático, popular, e estamos aí há 8 meses do governo Lula. A expectativa é alta, né? Se a gente analisa no campo da educação, que é a minha área, a gente já tem 5, 6, 7, 8, 9 conferências, né, nacionais. E aí a gente vê o quanto nós estamos ainda atrasados, né? Como é que a gente deixou a pauta da comunicação de forma mais secundária, porque a gente só teve uma conferência até agora, né, em todo esse período. Então é importante, né, essa mobilização, o documento, né, que é trazido aqui e a articulação política para que a comunicação seja central nesse processo em nível nacional é muito importante. Ao mesmo tempo os desafios, né, porque a Kátia falou muito pouco, mas eu acredito que os desafios para colocar o Brasil de fato em dia, né, direto, são enormes, né? Então por isso eu também quero te cumprimentar pela tua garra, né, pela tua militância em torno de uma pauta que não é menor, né? Uma comunicação de qualidade, ela também é um direito básico para todos nós, né? Todos e todas, a gente merece e precisa ter a comunicação ao nosso alcance, numa perspectiva, né, não do individualismo, mas da coletividade. E eu acho que esse protagonismo que tu exerces, tanto na trajetória sindical, como formadora e como editora, é algo que merecia, né, tá aqui na bancada do Mulherar, para a gente dizer, existem mulheres, né, empoderadas, né, mulheres corajosas, né, que há 30 anos reconhecem a pauta da comunicação como central, e uma delas é a Kátia Marco, que está aqui conosco hoje, né. Então, Kátia, te agradecer muito, né, obrigada por tu teres tirado esse tempo aqui para nós, por trazeres tanto conhecimento, agregar, né, sabedoria para nós todas, porque nós temos muita força enquanto sociedade, né? Somos maioria, mas ainda às vezes comunicamos pouco, comunicamos mal, né? E enfrentamos todo o processo aí do machismo, né? Que vai sempre dizendo que nós não somos capazes, né? Então tá aqui uma grande jornalista, muito capaz, muito competente, que trouxe aí uma história maravilhosa. Vou deixar aqui para ti as palavras finais, assim, né? A gente também tem uma lembrança, né? A gente gosta de presentear todas as mulheres que vêm aqui, porque eu sei que é uma doação, quem vem aqui está se doando, mas está também fortalecendo, né, mais mulheres que escutam o Mulherar toda segunda-feira e sempre saem dizendo, nossa, como é bom, né? A gente se encontra, a gente se reconhece, a gente se fortalece. Então recebe essas flores assim com muita singeleza, né, de coração, com muito amor mesmo. Obrigada por estares aqui e mais ainda obrigada pela tua existência, né, pela tua trajetória em defesa de uma pauta tão importante para todas nós, né, e para a democracia. Graças, Ana. E eu queria dizer que todas somos comunicadoras, né? Lembrando o Paulo Freire e a importância da palavra. E aí lembrando, Ana, de quando a gente vai para uma periferia, vai para uma comunidade, né? Vai para um movimento e vê as pessoas se colocando, falando pela primeira vez uma roda, né? Aquele nervosismo, aquela coragem que elas puxam, que assim, puxam, né? E como é bonito isso, né? Lindo. Quando a pessoa percebe que ela pode falar, que ela pode dizer a palavra dela, como Paulo Freire diz, e como isso nos constitui enquanto seres humanos,
né? Nos traz a consciência, nos traz a possibilidade de nos colocarmos no mundo como um ser que está ali atuando, né? Em defesa de uma comunidade. Sujeitas dessa história. E que para fazer comunicação é só começar. O que eu sugiro para as mulheres que estão aí nos ouvindo, para as mulheres dos movimentos sociais, comecem. Peguem seu celular e gravem um vídeo, façam uma foto, faz um ao vivo ali no teu Instagram, no teu Facebook e começa. Né? Tu está participando de uma ação, faz uma transmissão ao vivo dessa ação, né? E não tenha medo. É começar e com isso tu vai pegando a prática e vai, né? Então, é verdade. E é claro que é isso, a gente tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente está informando, né? E um comprometimento com a verdade. Eu acho que isso é o principal, Ana. Sim. Sabe? Com a ética, e enxergar que eu estou ali atuando em nome de um coletivo, né? Não sou eu, somos nós. Então, e aí é fazer, gente. É fazer e claro que... E quanto ao Brasil de Fato, sim, não é fácil, sim, é uma batalha diária, é muito trabalho, mas vale a pena. Agora a gente também está com o nosso podcast, o De Fato, que está indo ao ar todo sábado, às 11 da manhã. Esse sábado foi com o Eduardo Moreira, sábado que vem com o Leonardo Boff, que está maravilhoso. Então, sábado que vem às 11 da manhã, ouçam, está no YouTube do Brasil de Fato RS e do Nacional e no Spotify também. E nós temos uma campanha de financiamento no Apoie-se, né? Dentro do nosso site, brasildefators.com.br, tem o site apoie.se/Amigos do Brasil de Fato RS, que dá para contribuir com qualquer valor. Muito Mais bom. uma vez te agradecer pelo espaço. Merece o espaço, merece o nosso aplauso. Gente, muito obrigada a todas, todos e todes, né, que acompanharam aí mais um Mulherar. A gente fica esperando o próximo, né, porque toda segunda-feira é um encontro muito maravilhoso. Tá salvo no Facebook, tá salvo no YouTube. Acompanhem também no Spotify ou nas plataformas que vocês gostam mais. E dizer que eu agradeço muito, Kátia, esse aprendizado, né, esse encorajamento. E eu mesma sou prova, né, de que estou me desafiando também a fazer algo que eu nunca fiz na vida. E tá ali atrás dessas câmeras, né, uma pessoa chamada Duda Rocha. Foi ela que me estimulou, foi ela que disse, Ana, bora criar um podcast. Eu, meu Deus, guria, não tenho, não, tu consegue, vamos lá. Então, o objetivo do nosso podcast, como Mulherar, é dar visibilidade para outras mulheres, porque as pessoas sabem quem é a Ana Afonso, acompanham a Ana Afonso, votam na Ana Afonso, né? Conhecem um pouco da nossa construção, mas quantas mulheres maravilhosas que precisariam ou mereceriam ter um espaço, ter visibilidade, ter voz, né? Ter canal e não tem. Então, a gente criou nessa perspectiva, né? E eu tô muito feliz porque cada vez que a gente traz alguém aqui, não é o teu caso, porque tu tens uma enorme visibilidade, porque o teu caso tu trabalha com a comunicação. Mas quantas mulheres a gente trouxe aqui que nunca falaram, né, em nenhum lugar, e elas se sentem, né, a gente... É aquela velha história. Uma ajuda a outra e a gente se fortalece, né? Nós nos fortalecemos no coletivo. Então, muito obrigada, Kátia, gratidão, né, pelo teu tempo, pelo teu carinho. E, pessoal, segunda-feira que vem a gente tá aí de volta, tá bom? Um beijão para todo mundo. Fiquem com Deus. Obrigada a todas que participaram e até o próximo.